Olá, caros colegas, estudantes. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo Código Civil para concurso público e exame da ordem. Primeiramente, eu gostaria de externar para vocês a minha alegria, o meu contentamento pelo sucesso desse nosso curso, desses nossos vídeos que estão sendo publicados, e acredito, pelo número de visualizações que nós alcançamos em tão pouco tempo dessas publicações, eu acredito que esses vídeos estão colaborando com vocês. Estamos chegando aí em 4 ou pouco mais de 4 meses de publicação, em quase 4.000 visualizações. Esse sucesso é graças a você que vem compartilhando, que vem divulgando esses vídeos. Para o professor, isso é um elemento importantíssimo de incentivo para que ele continue gravando, para que ele aumente ainda mais o leque de cursos para concurso e para exame da ordem. A minha vontade era de agradecer, falar nomes dos alunos que estão comentando os vídeos. É também muito importante o comentário que você posta, tanto na minha página quanto no YouTube. Eu leio todos os comentários, e para mim é uma alegria, um incentivo muito grande mesmo. Quero dizer para vocês que eu acho tão importante quando o aluno coloca, é o Cláudio de Bom Despacho, é a Márcia de Iguatama. É importante porque é a forma de cumprimentar e de agradecer a vocês pela cidade que está assistindo os meus vídeos. Eu gostaria então, nesse momento, não vou falar nome de aluno, mas mandar um abraço para aqueles alunos que estão estudando comigo, de Pitangui, de Maravilhas, de Papagaio, de Pompéu, de Itaúna, Divinópolis, Pará de Minas, Belo Horizonte, Contagem, Passos, meu grande abraço, Teófilo Otoni, Mateus Leme e várias outras cidades. Eu quero fazer uma relação de acordo com que os alunos vão mandando, vão comentando, eu vou colocando o nome da cidade para a gente de vez em quando tá mandando um abraço aí para essa turminha que está estudando nesse momento. Às vezes meus colegas advogados e professores perguntam, fazem a seguinte pergunta para mim: doutor, qual horário como que você consegue organizar seu tempo e que momento que você grava essas aulas? Eu digo o seguinte: a minha vontade e meu interesse é tão grande por essas publicações que eu costumo gravar 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, não importa a hora. Importa é o meu desejo em estar colaborando com vocês. Então vamos trabalhar. No último bloco, no último vídeo, eu comentei sobre o artigo 202 e 203. Só que eu fiquei um pouco preocupado com o 202, que fala da interrupção da prescrição, porque é uma matéria também bastante cobrada e eu gostaria de rever, de pontuar algumas informações. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte: não ocorre, preste bem atenção, podemos citar e verificar no artigo 197, quando nós falamos sobre suspensão, e agora nós vamos pontuar alguma coisa sobre interrupção. É importante que você saiba o seguinte: a diferença entre interrupção e suspensão. A suspensão ocorre por força de lei, independe da vontade do credor. A suspensão ocorre por força de lei, independe da vontade do credor. Já a interrupção, ao contrário, envolve a iniciativa, um comportamento ativo do credor, provando que o mesmo não está inerte. Olha,
O artigo 202, ele descreve o seguinte: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma única vez, falei muito isso no vídeo anterior, dar-se-á por despacho do juiz. Dar-se-á por despacho do juiz. O que eu quero comentar com vocês? Interromper o prazo é o seguinte: o prazo irá se reiniciar. Na interrupção, o prazo se reinicia, correndo pela sua totalidade novamente, já que a interrupção indica o quê? Indica o fim da inércia do credor. Quando o dispositivo legal fala do despacho, o despacho, caros colegas, ele pode ser realizado por juiz incompetente. Ah, professor, pode? Pode. E pode ser qualquer incompetência? Não. A incompetência exarada é a territorial. Já a incompetência material não entra nesta regra. O efeito interruptivo somente ocorre caso o autor da demanda execute medidas necessárias ao ato citatório. Na verdade, não é somente entrar com o ato citatório. É preciso que ele cumpra, é preciso que ele execute as medidas necessárias para o ato citatório, como o recolhimento de diligências para o oficial de justiça ou o envio de correspondência citatória. Caso contrário, não há que se falar em aproveitamento da interrupção no caso do despacho citatório. Agora eu gostaria de ressaltar um ponto bastante importante. Caso a citação seja realizada fora do prazo determinado pelo Código de Processo Civil, caso a citação seja realizada fora dos prazos determinados pelo Código de Processo Civil, por exclusiva desídia do autor, o efeito interruptivo da prescrição não retroagirá a data da distribuição. Não retroagirá a data da prescrição, mas sim a partir da efetiva citação. É importante que você saiba que é suficiente que o credor tome as providências para o ato citatório, já que eventual ocultação dolosa do devedor não pode prejudicar o credor que busca exercer a sua pretensão. Anote isso aí. Se a citação for nula, não ocorrerá o efeito da interrupção da prescrição. Se a citação for nula, não ocorrerá o efeito da interrupção da prescrição. Atenção, muita atenção. Só haverá interrupção da prescrição das pretensões objeto de pedido explícito. Objeto de pedido explícito na demanda. Exemplo: ato ilícito que gera dano emergente e lucros cessantes. E o autor da ação apenas pede a condenação ao pagamento de dano emergente em ação indenizatória. Não haverá a interrupção da prescrição quanto à pretensão aos lucros cessantes. O inciso 2 vai falar para nós que interrompe a prescrição o protesto judicial. O protesto judicial terá seu efeito se cumprido, mesmo com a citação, todas as formalidades processuais inerentes ao seu procedimento, com a promoção da intimação do protestado. Agora, para aqueles alunos que não sabem, porque na verdade está bem à frente esse estudo, o protesto judicial é um procedimento cautelar. O processo judicial é um procedimento cautelar destinado a quê, professor? Destinado a prevenir a responsabilidade e para prover a conservação de direitos.
geralmente o credor tenta evitar tais fatos através do protesto judicial, que o seu devedor prova a alienação de um imóvel que poderia servir de garantia para pagamento da dívida. Preste bem atenção. O protesto judicial não tem finalidade de tornar o imóvel indisponível, mas apenas tornar público a terceiros que, se o imóvel for alienado, o que pode acontecer? A venda corre o risco de ser desfeita para que o bem seja penhorado em garantia do pagamento da dívida. Então, podemos dizer que o protesto judicial é uma medida usada pelos advogados para prevenir responsabilidades e evitar os efeitos da prescrição sobre os direitos de seus clientes. O protesto pode ser usado também quando um credor tem receio que o devedor esteja se desfazendo de bens a fim de frustrar o seu direito. O inciso 3 vai falar do protesto cambial. O protesto cambial destina-se apenas ao registro de não aceites e de não pagamentos, para resguardo dos credores cambiais. Por meio do protesto, prova-se o quê? Prova-se a apresentação do título a quem deve pagá-lo ou aceitá-lo, para voltar-se contra os co-obrigados da letra, sacador, endossante ou respectivo avalista. O inciso 4 que fala pela apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. O ato formal para a busca de recebimento de título de crédito em abertura de sessão e quando ensinado o inventário é a habilitação do título no inventário, que interrompe a prescrição. Professor, tem como o senhor citar um exemplo? Tem. Vamos lá. José tem em sua posse nota promissória emitida por pessoa falecida. E, faltando um mês para a dívida prescrever-se, ele apresenta o título no inventário. Neste caso, terá como efeito a interrupção do prazo prescricional. O inciso 4 vai dizer, o inciso 5, vai dizer, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Qualquer ato judicial, como despacho que ordena a citação. O inciso 6 vai dizer o seguinte, por qualquer ato inequívoco, preste atenção, se quiser gravar aí, inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Eu pretendo fazer assim, uma bateria de exercícios, vão ver que é muito cobrado esse artigo 102. O comportamento positivo do devedor, indicando que conhece e aceita a obrigação em questão, é suficiente para a interrupção da prescrição. Exemplo, pedido de parcelamento ou de prazo da dívida, interrompe a prescrição, já que indica que o devedor reconhece a dívida. Ok? Era isso que eu estava querendo pontuar com vocês, porque eu fiquei preocupado no vídeo anterior. O 203 está tranquilo, nós já comentamos que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, semelhante à interrupção operada contra co-devedor ou seu herdeiro, não prejudica aos demais co-obrigados. A interrupção por um credor
a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Deixa eu ler de novo, para a gente estar comentando, apesar que esse 204 é bem autoexplicativo, mas vamos fazer uma leitura para a gente não avançar, para a gente não pular nenhum dispositivo. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros. Imagine você que um devedor tem débito com vários credores. Se um dos credores alegar a interrupção, for beneficiado com efeitos da interrupção da prescrição, os demais não terão esse aproveito, não terão o efeito da interrupção da prescrição. Semelhante também, a interrupção operada contra co-devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais. Mesma parte, ela não beneficia, mas também não prejudica outros, ou co-devedor ou herdeiros. Aí diz o parágrafo primeiro, a interrupção por um dos credores solidários, aí fala da solidariedade, aproveita aos outros, aí já muda a história, assim como a interrupção efetuada contra o credor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Aqui, porque na verdade, o caput 204 fala que não aproveita, né? E o parágrafo primeiro já fala o seguinte, olha, a interrupção vai aproveitar sim, desde que seja credores solidários ou devedores solidários. Solidários é porque, na verdade, você pode cobrar de um só ou receber ou pagar a um só. Qualquer, imagine, deixa eu dar um exemplo melhor para você entender. José deve 3 credores solidários. José pode pagar a qualquer um dos 3, porque eles são devedores solidários ao valor total do débito, do crédito que tem com José. Como também, imagine vocês que os devedores são José, Carlos e Antônio, são devedores solidários. O credor Marcos pode receber de qualquer um dos 3 a dívida total, porque são solidários na dívida. E esse dispositivo, o parágrafo primeiro, fala o seguinte, que sendo solidários, interrompeu para um, interrompe para os demais, tanto a favor quanto contra a interrupção. Parágrafo segundo. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos individuais. Vamos ler de novo o parágrafo primeiro, para a gente poder entender, porque vocês estão vendo que esse dispositivo, um vai negando o outro, fazendo as suas ressalvas. São ressalvas. Primeiro, nós lemos do caput que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. É a regra. Semelhante, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. Aí diz o parágrafo primeiro, só que, presta atenção, a interrupção por um dos credores solidários aproveita sim aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Acontece que o parágrafo segundo diz o seguinte, olha gente, tome cuidado, preste atenção, que eu vou dar uma exceção aqui agora quanto ao parágrafo primeiro. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão
quando se tratar de obrigações de direito indivisíveis. Então, na verdade, ela vai ser operada contra um dos herdeiros ou devedores solidários quando se tratar de obrigações e direitos indivisíveis. Não tem como dividir, então ela opera contra um dos contra os herdeiros e os devedores solidários. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Vocês estão lembrados que nós falamos que o principal acompanha o acessório? É isso aqui agora. Como a fiança é contrato acessório ao exemplo, e este segue o destino do principal, se a interrupção for promovida apenas contra o principal devedor, o prazo se restabelece também contra o fiador, ficando este também prejudicado. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica também o fiador. Artigo 205. Agora vamos falar do prazo. Presta atenção, vocês vão ter que realmente aqui é um pouquinho de bastante leitura, porque é autoexplicativo, né? A prescrição corre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo nenhum. Tem que gravar isso. Se a lei não fixar prazo, a prescrição corre em 10 anos. Se a lei não fixar prazo, a prescrição corre em 10 anos. Se a lei não fixar prazo, a prescrição corre em 10 anos. Aí vem o artigo 16. Aqui a lei vai fixar o prazo. Prescreve em 1 ano. O que prescreve em 1 ano? A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento de hospedagem ou dos alimentos. O 2. Em 1 ano, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado. Para o segurado, no caso seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Estão vendo que o seguro, então, aí o prazo para a pretensão do segurado prescreve em 1 ano. Né? B. Em 1 ano, quanto aos demais seguros, da ciência do fato do gerador da pretensão. Porque, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que este, o prejudicado, indeniza com a anuência do segurado. Letra B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Agora, o inciso 3 diz o seguinte, pedir licença para tomar água. Olhar a garganta. Inciso 3. Prescreve em 1 ano a pretensão dos tabeliães, auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos para receber emolumentos, custas e honorários. 4. Prescreve em 1 ano a pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contada a publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. 5. Prescreve em 1 ano a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Vou fazer bastante exercício para vocês fixarem esses prazos. Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestação alimentar. Cai demais. Presta atenção. Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestação alimentares a partir da data em que se vencer. Então,
vocês podem realmente gravar isso, prescreve, decorar mesmo, tá, colega? Não tem jeito, o prazo não tem como você... o que o professor vai explicar no caso de prazo? É você gravar, praticamente decorar mesmo, né? Então, vamos aqui. Prescreve em... Deixa eu localizar aqui novamente, que eu perdi aqui. Prescreve em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, a pretensão para receber prestações vencidas de renda temporária ou vitalícias, a pretensão para haver juros, dividendos ou qualquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maior do que 1 ano, com capitalização ou sem ela. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. A pretensão, nós estamos falando de 3 anos, a pretensão de reparação civil. 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7. A pretensão contra as pessoas em seguidas indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. Letra A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. Nós estamos falando de 3 anos. Para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. 6. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. 8. A prestação para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e do terceiro predicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Prescreve em 4 anos. A pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Prescreve em 4. Esses que são poucos, fica mais fácil gravar, tá certo? Prescreve, depois eu vou dar uma dica para vocês gravarem isso na hora que nós estivermos resolvendo o exercício. Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A pretensão prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contados o prazo da conclusão dos serviços, da cassação dos respectivos contratos ou mandato. E o 3. Prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para haver do vencido o que dependeu em juízo. Ok? Agora, então vamos aqui. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte. Prescreve em 1 ano. Né? A prescrição em 1 ano vai ser referente à prestação de hospedeiro ou fornecedores de víveres destinada a consumo no próprio estabelecimento para pagamento de hospedagem ou de alimentos. A prestação alimentares, eu quero que vocês fiquem atentos no seguinte: o direito ao alimento é imprescritível. Direito a alimento, ainda que não exercido por longo tempo. Enquanto vivo, tenho alimentando o direito a demandar do alimentante recursos materiais indispensáveis para a sua sobrevivência. Porém, se o seu quanto
foi fixado judicialmente, prescreve em 2 anos a pretensão para cobrar as prestações alimentícias vencidas e não vencidas e não pagas. O rol. Quando se fala alguns casos de prescrição, além dos previstos nesse artigo. 30 dias para o abatimento de preço de aquisição de coisa móvel. 120 dias, pretensão indenizatória do transportador por informação inexata ou falsa descrita no conhecimento de transporte. 180 dias, abatimento de preço de aquisição de coisa móvel. 6 meses, abatimento de preço de coisa imóvel. 1 ano, abatimento de preço de aquisição de coisa imóvel. E 3 anos, execução duplicata contra o sacado e respectiva avalista. 5 anos, cobrança de prestações vencidas ou quaisquer restrições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Na verdade, é o seguinte, eu vou deixar para a gente poder fazer bastante questões relacionadas a esses prazos, porque, na verdade, esses dispositivos são autoexplicativos, né? Ficar lendo dispositivos vai ser perda de tempo. Eu não vou fazer isso, né? Então, nós vamos agora, encerrando esse artigo 205 e 206, que fala sobre os prazos, nós vamos para o artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não se preocupa com esses prazos, nós vamos resolver bastante questões, fazer muitos simulados para vocês compreenderem, mas, se possível, leiam 1, 2, 3 vezes esse dispositivo, né? Agora, nós já falamos da decadência, mas nós vamos ler alguns dispositivos para fixar o que nós estudamos no vídeo anterior. Olha, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, a regra é o seguinte: não se aplicar à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. De acordo com o que dispõe o artigo 207 do Código Civil, o prazo decadencial não é interrompido, suspendido ou fica impedido de correr em função de nenhuma causa ou situação descrita no caso da prescrição. A decadência corre contra todos, exceto contra os absolutamente incapazes. Lembrando vocês que a decadência pode ser definida como a extinção de um direito pela decorrência do prazo legal prefixado para o seu exercício. A decadência importa o desaparecimento, a extinção do direito do seu titular não exercê-lo durante o prazo estipulado na lei. A decadência, ao contrário da prescrição, como nós já explicamos, o prazo nem se interrompe nem suspende. Não pode ser renunciado. Corre contra, levando à extinção do direito. A decadência, caros colegas, atinge diretamente o direito, também em razão da inércia do titular, que deixa de exercer esse direito dentro de determinado prazo, permitindo que ele se esgote sem o respectivo exercício. Perdido o prazo, perdido estará o direito. Vamos dar um exemplo para a gente fixar mais ainda, apesar que eu já dei muitos exemplos sobre prescrição e decadência. A loja A concede um prazo para pagamento à vista de uma obrigação com direito a desconto. Exercido o direito em tempo hábil, haverá o benefício do desconto. Caso contrário, ocorrerá a
caducidade do próprio direito. Aí a prescrição do próprio direito. Algumas distinções entre prescrição e decadência. Destaca-se algumas das principais diferenças entre ambos os institutos jurídicos, prescrição e decadência. Decadência começa a correr como prazo extintivo, desde o momento em que o direito nasce. A decadência começa a correr desde o momento em que o direito nasce, enquanto a prescrição não tem seu início com o nascimento do direito, mas a partir da violação deste direito, porque é nesse momento que nasce a ação contra a qual se volta a prescrição. Diversa é a natureza do direito que se extingue, pois a decadência supõe um direito que, embora nascido, não se efetivou por falta de exercício, ao passo que a prescrição supõe um direito nascido e efetivo, mas que pereceu por ausência de proteção pela ação contra a violação sofrida. A decadência, como regra geral, não é suspensa nem interrompida e só é impedida pelo exercício do direito a ela sujeito. A prescrição pode ser suspensa ou interrompida por causas expressamente colocadas em lei. A decadência pode ser fixada pela lei ou pela vontade das partes, bilateralmente ou unilateralmente. Já a prescrição só é estabelecida por lei. A prescrição admite renúncia depois de consumada, não sendo admitida antes ou no curso do prazo, porque é instituto de ordem pública, decorrente da lei. A decadência legal não pode ser renunciada. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto dos artigos 195 e 198, inciso 1. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que deram causa à prescrição ou não a alegaram oportunamente. E o artigo 998 também não corre prescrição 1 contra os incapazes, que trata o artigo 3º. O artigo 208 dispõe que, contra os absolutamente capazes, não corre o prazo decadencial, bem como determina que, em operando a decadência contra os relativamente incapazes e contra as pessoas jurídicas, cabe a ação de reparação de danos contra os seus assistentes e representantes legais, por terem dado causa à decadência ou por não terem alegado oportunamente. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. A decadência, já falamos, resultante de prazo legal, não pode ser renunciada pelas partes, nem antes, nem depois de consumada, sob pena de nulidade. O prazo de decadência convencional, ou seja, aquele estipulado pelas partes, pode ser objeto de renúncia. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer a decadência, quando estabelecida por lei. A decadência decorrente de prazo legal deve ser considerada e julgada pelo magistrado de ofício, independentemente de arguição do interessado. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, se ela for convencional, mas o juiz não pode suprir a alegação. Se o prazo decadencial for fixado pelas partes, aquele a quem ele aproveitar poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá de ofício suprir tal alegação. Nós fechamos o artigo 211 e no próximo bloco, no próximo vídeo,
nós vamos começar a estudar o título 5 da prova. Bons estudos para vocês, continuem compartilhando, até o próximo encontro, se Deus quiser.